Boa tarde, gente. Meu nome é Juliana, para quem não me conhece. Eu sou jornalista e hoje estou aqui com o Matheus Meireles Marchetti, que cursa Direito, e a gente vai entrevistar o professor Luciano Oliveira. Ele é formado em Filosofia pelo Mackenzie, ele é mackenzista que nem eu. E hoje ele estará falando aqui para nós sobre o relativismo. Lulu, seja bem-vindo, professor Luciano. Seja bem-vindo, estamos muito felizes aqui com a sua presença. Você é uma pessoa muito espirituosa, já te falei isso antes, eu gosto muito de você e eu estou muito feliz de recebê-lo aqui conosco. Eu que agradeço, assim, por vocês terem convidado, a Juliana e o Matheus. E, assim, vai ser uma boa entrevista, banho, e eu não posso deixar de falar isso, né? Finalmente o Lula foi preso. Tá fora da pauta, mas é extremamente importante lembrar que isso... Um momento histórico para todos nós brasileiros, gente. E você comemorou muito ontem, né? Eu comemorei bastante, assim. Porque, assim, querendo ou não, só uma vez na vida, né? Todo mundo fala assim que só negro e pobre é preso, né? E a gente viu uma série de pessoas ricas, políticos, sendo presas, pessoas influentes, né? Sendo presas durante todo esse período, né? Então, realmente, assim, pode ser um marco, mas algo assim memorável, assim, que vai ficar na sua memória. Pô, o cara sendo preso, um cara poderoso, então... Tá rodando. Com certeza, é um momento histórico para todos nós e esperamos que as próximas prisões ocorram com outros bandidos também. Pessoal, então vamos aqui começar esse bate-papo aqui com o professor Luciano, tá? A primeira pergunta é a seguinte, professor Luciano, quais são as origens do relativismo? Boa pergunta. Assim, até onde eu estudei muito um filósofo, um pensador, os outros consideram filósofos, tem uma divergência ali, né? Chamado Isaiah Berlin. Eu estudei ele por muito tempo. E, assim, o relativismo, ele tem origens remotas, assim, é um negócio muito antigo. Tá? Então, assim, várias pessoas já tentaram se utilizar. Mas, assim, normalmente, nós falamos que o relativismo, como movimento histórico, como algo doutrinário, que, assim, uma sociedade começou a usar, pensadores começaram a usar como parte das suas ideias, começa, né, segundo esse próprio filósofo Isaiah Berlin, começa no romantismo, certo? Que vamos dizer assim, a época, não é a origem do relativismo, mas a época que começa a se tornar um conceito social, que várias pessoas influentes começam a se utilizar dessa maneira de ver o mundo, né? Como o princípio da sua filosofia, como o princípio da sua maneira de viver. Um dos grandes filósofos, grandes no sentido que é muito conhecido, tá? É o filósofo Fichte, que, aliás, ele foi discípulo do Kant, né? Então, ele tem toda uma doutrina também religiosa, assim, toda uma maneira de você entender o mundo a partir, não de como funciona a realidade, né? Mas a partir da sua própria maneira de olhar, né? Então, parte do princípio que se você, sei lá, se tem um objeto, você acha que ele é azul, e eu acho que ele é cor de rosa, não é porque nós temos problemas, assim, na visão. É porque não, cada um enxerga da maneira como quer, né? Então, eu posso dizer que o próprio romantismo também tem origens remotas. Sim. Alguns falam que é na Inglaterra, outros falam que é na França, outros falam que é na Itália, assim. Aí tem vários tipos de romantismo. Tem um negócio assim, onde tem relativismo, tudo é confuso, né? Mas esse pensador, o Isaiah Berlin, ele diz que
é com o romantismo, principalmente com o Fichte, né? Vamos dizer assim que a gente pode colocar como um ponto de partida. Que data mais ou menos? Olha, você tem uma ideia, o Fichte ele é antes do Marx, né? Uhum. Porque você vai ter o Kant, você vai ter o Fichte, você vai ter o Hegel, né? Para depois é Marx. Marx é 1800, alguma coisa, né? O Fichte está próximo da Revolução Francesa. Né? Mas, mais ou menos ali próximo da data da Revolução Francesa. Certo. Que eu não lembro, na verdade, a data exata agora, né? Mas ali, por ali, Revolução Francesa, porque ele absorve muita coisa da Revolução Francesa, né? O próprio Fichte, né? Então, por isso que eu sempre lembro, ali, né? Ele viu aquela experiência, e ele também, o Burke, né? Burke. Até que ele escreveu aquele livro, sempre foge a memória, é um livro famoso, famosíssimo, né? Até que os conservadores usam ele como base, pilar. Eu não lembro o nome do livro agora, mas é muito conhecido. Colocou Burke no Google, é o primeiro livro que aparece. Né? Não sei se eu consegui responder a sua pergunta. Sim, né? O não tá entendendo, olha lá o nosso. Porque assim, são origens remotas, tá? Muito difícil você falar. Existiram pessoas que usaram, mas como movimento social, vamos dizer assim, social entre aspas, é o romantismo, só que o próprio romantismo ele também tem origens remotas. Sim. É tudo remoto, assim, o negócio. Remoto. Ô Lu, eu queria que você abordasse, é muito importante você falar aqui para o pessoal sobre a subjetividade. Então, que está ligada ao relativismo. Assim, né, você vai ter, a gente pode fazer uma diferenciação. Talvez uma diferenciação gramatical, né, na palavra subjetividade. E uma outra diferenciação que seria a diferenciação, como posso dizer, ideológica da palavra, né? Que ela também é usada por certos grupos de esquerda para estabelecer uma certa visão de política, né? Uma certa visão de mundo. A subjetividade, assim, não existe relativismo sem subjetividade. Né? No entanto, existe subjetividade sem relativismo. Isso é um ponto importante, né? Assim, por exemplo, o que seria uma subjetividade sem relativismo? Né? Todos nós somos diferentes, todos nós temos pensamentos diferentes, né? Todos nós aqui podemos enxergar algo diferente. Mas, assim, quando nós enxergamos algo diferente, é porque nós vemos perspectivas diferentes do mesmo objeto, de uma mesma ideia. Né? Não é que assim, ela é totalmente oposta. São perspectivas diferentes, né? Por causa da própria subjetividade ser humana. Que nem você pegar ali na Bíblia, você tem 4 evangelhos, né? Que falam 4 perspectivas sobre Jesus. Mas nenhum deles assim, entra em contradição com o outro. Não, um fala um pouquinho mais que o outro. Ó, isso aqui não falou, porque você pega o evangelho de Lucas. Você tem infância, né? Os outros não têm essa parte. Então, cada um está vendo a partir de uma perspectiva a mesma verdade. Uma perspectiva diferente a mesma verdade. Exatamente. Então, é possível você, ou melhor, nós somos, né? Um pouco subjetivos, mas sem ser relativistas. Agora, para você ser relativista, você necessariamente é subjetivo. Porque vamos dizer que o relativismo, nunca ouvi esse termo, tá? Eu estou cunhando. Sim. Ele é o subjetivismo elevado à sua máxima potência. Então, assim, não é você, por exemplo, enxergar as coisas com uma perspectiva diferente. Né? Não, assim, não existem perspectivas. Existem verdades diferentes e verdades que se opõem. Não? Então, assim, aí é complicado. Se você pensar o subjetivo nessa perspectiva,
a sociedade ela não funciona. Você pode ver que as pessoas defendem subjetivismo, elas não vivem o subjetivismo, né? Você imagina, por exemplo, Matheus, como ficariam as nossas leis, né? Se tudo é subjetivo, né? Então, assim, como é que você vai, por exemplo, condenar o Lula? Não, mas tudo bem, ele roubou, mas ele roubou porque ele queria, sei lá, salvar o Brasil. Não, mas é um roubo bom, é um roubo subjetivista, né? É um subjetivista. Por isso que entra justamente uma das nossas perguntas, né? Como que a moralidade ela é afetada pela noção do relativismo? Né? Isso, inclusive, isso daí foi uma pergunta que foi respondida pelo William Lane Craig, que estava na PUC. Eu não fui na PUC, mas eu sou fãzaço, eu sempre vejo os vídeos dele. Mas eu vi o vídeo depois lá da gravação. Porque, assim, um dos argumentos que ele usa contra os neo-ateus, né, que ele já discutiu, o Richard Dawkins, esses caras, é que sem a existência de Deus, é impossível você ter valores morais objetivos. Né? Até porque, se você pensar o Ocidente, né, tudo vem dos 10 mandamentos. Né? Então, assim, e mesmo que o cara não... É uma coisa tão interessante que mesmo que o cara não acredite em valores morais, mesmo que ele não acredite no objetivismo, mesmo que ele seja um subjetivista, ele acredita nesses valores, inconscientemente. Se você perguntar para um cara assim, mentir errado, errado. Né? Falso testemunho, né? Difamação, calúnia, né? Errado, pois olha, tá vendo? Você não acredita no negócio, você segue. Querendo ou não, porque é impossível você conviver em qualquer lugar, sei lá, até uma tribo de índios, assim, na sua casa, você mora com mais uma pessoa, sei que você tem, assim, uma hierarquia com uma ordem ali estabelecida que cada um vai fazer. Regras. Com regras claras. É impossível, por mais que você seja subjetivista, anarquista, né? E outra coisa. Isso é impossível, né? Até porque uma sociedade sem regras e sem hierarquia cai na desordem, né? Não, exatamente. Sim. Isso é muito essencial. Bom, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, muito... como pessoal. Não é pessoal. É uma pergunta assim que eu acho que pega bem no âmago da questão. Né? Tem aquela famosa frase do sofista Protágoras, em que ele diz que o homem é a medida de todas as coisas. Ou seja, se o homem é a medida de todas as coisas, né, ele está afirmando que o conhecimento ele é subjetivo, né, a partir da noção de que cada homem tem sua perspectiva, tem seu ponto de vista, enfim. Levando em consideração essa afirmação dele, né, se cada um tem a sua própria verdade, como que é possível, dessa forma, você estabelecer um debate com argumentos racionais num diálogo com um relativista? Aí assim, a gente pode dividir essa sua pergunta em algumas partes. A primeira, essa parte da homem medida de todas as coisas, e como conversar com alguém que pode mudar de opinião toda hora, porque para ele tudo é relativo. Né? Eu acho que na primeira parte, assim, é o interessante, você vê que é um cara muito ousado, né? Porque o homem medida todas as coisas. E assim, cara, o homem começou a existir muito depois. Independente de qual tipo de como você acredita que o mundo foi criado, criacionismo ou evolucionismo, todas essas duas teses, elas, pelo menos elas têm um princípio, um ponto comum, né? Várias coisas foram criadas antes, os planetas, não sei, enfim. Depois foi criado o homem, né? Então você colocar talvez a última parte da criação com a medida de todas as coisas, tanto quanto assim, né? Ousado, né? Então, e é o seguinte, existe um problema muito interessante. Você imagina, se o homem é a medida de todas as coisas, a primeira coisa a gente tem que pensar, qual homem é a medida de todas as coisas? Né? É o homem europeu? É o homem africano?
né? É o brasileiro. O brasileiro acho que é o... Sei lá. Qual que é o padrão que você vai colocar para ser a medida de todas as coisas? Isso é um problema grave, né? Sim. Você vai estabelecer quem é um homem cristão, budista, né? Então já tem um princípio, assim, um princípio não, né? Um ponto divergente, né? Porque você tem que colocar um modelo Um parâmetro. um parâmetro. Uhum. Que nem você vê hoje, é muito usado essa afirmação. Você pode ver como muitos grupos querem colocar certas minorias como parâmetros para a sociedade. Parte dessa ideia de qual a medida de todas as coisas. Mas assim, qual que é a medida? Não, essa medida é a medida política. Então, por exemplo, o homossexual que está no movimento gaysista, ele tem que ser o parâmetro de todas as coisas, né? Ou enfim, o cara do movimento negro, que é racista, ele sim, ele é o parâmetro, vamos matar todos os brancos, né? Sim, você tem ódio. Então, assim, é quase uma pegadinha isso, né? No sentido de que não dá, porque é impossível você colocar o homem como parâmetro. Ainda mais se a gente acrescentar culturas diferentes. Você falou sobre isso, muito interessante, porque Fichte, ele puxa essa ideia, que antes a ideia que estava combatendo, a própria ideia da igreja, de que só existe uma verdade única. Então ele fala assim, ele leva a ideia, não existe o termo multiculturalismo, né, na época, mas vamos dizer assim, que é a semente de que toda cultura ela tem que ser respeitada contra o imperialismo. Ele não usava o termo imperialismo, mas contra os grandes impérios austríacos, sabe? Então, assim, mas isso tem que ser respeitado independente do que aquela cultura faz. Ou seja, se tá lá aquela cultura que, assassina os bebês e estupra mulheres, não, você não pode fazer nada. Você tem que respeitar, porque aquela cultura, ela é o parâmetro para ela mesma. Então, você vê como isso é um problema. Né? Foi massa, e só deu coisas ruins ao longo da história, né? Com certeza. Que é isso é muito interessante. Agora, a segunda parte da pergunta, que eu respondi, na verdade, na primeira, como conversar com um relativista, olha, não sei, as minhas opiniões são muito pessimistas enquanto a isso. Você pode simplesmente não conversar. Essa é uma boa ideia. Porque assim, cara, você veja bem, é como Aristóteles fala. Você vai entrar num debate, primeiro, a pessoa ela tem que estar mais ou menos no seu nível. Não estou falando debate, tá, gente? Estou falando uma discussão. Discussão, você está gritando lá com a sua mulher, com a sua namorada, enfim. Você vai entrar com um relativista, assim, a primeira coisa que você tem que pensar é não cair na regra do jogo. Porque, assim, se você já não desmontar ele logo de cara, você não vai conseguir vencê-lo, porque tudo é relativo. Qualquer resposta que você for dar, ele pode concordar. Para ele não faz diferença. Ele é relativista. O que você pode fazer, por exemplo, o que eu posso fazer? Você pode usar aquele famoso argumento do Roger Scruton, né? Deixa eu lembrar aqui mais ou menos, era a ideia de que todo relativista, quando o cara ele afirma, vai falar assim, eu sou um relativista, ele está afirmando, ele não está sendo relativo. Aí você já acabou, meu amigo. Mas como assim? Você não é relativista? Por que você está fazendo essa afirmação, então? Assim, você desmontou o cara na primeira. Sim. Você não pode afirmar nada. Isso é um problema. É impossível você ser relativista, porque você não pode nem afirmar. Se você afirmou algo, ou você negou algo, você já não é mais. Já não é mais. Então, assim... Já deixou de ser relativista. E é por isso que eu te faço essa pergunta, Lu. O que eu reparo muito no meu Facebook, eu tenho muita gente de esquerda lá, nada contra vocês. Tenho até vocês, não excluí ninguém, tá? Eu respeito as pessoas, sem nenhum problema. Agora, a questão que eu percebo muito no meu Facebook é o seguinte:
muitos esquerdistas e relativistas no meu Facebook, que vêm com essa coisa de respeitar a opinião alheia, são os mesmos que, quando têm as suas opiniões contrariadas, fazem cara feia, né? E já vão lá querendo te massacrar, blá, 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 no argumento. Aí eu te pergunto, mas justamente cai nessa contradição que você está falando. O relativista, ele não tem moral para falar nada. Porque não tem verdade para ele. Nem a opinião dele está certa, entendeu? Aliás. Então, assim, aí eu te pergunto, o que é isso? É hipocrisia ou ingenuidade do relativista? Olha, isso daí dessa hipocrisia. forma. Olha, eu não acho que seja hipocrisia, porque hipócrita ele é um pouco mais inteligente. Né? O cara, para ser hipócrita, ele tem que pensar, né, em ser hipócrita, assim. Talvez, pode ser um mistura de ingenuidade também, um pouco também dessa... O próprio nível educacional, né, brasileiro que diminuiu. Então as pessoas não conseguem perceber, assim, que por mais que uma parede seja branca, ela não vai ficar verde só com o poder da sua mente. Né? É que nem o caso de um travesti, né? O cara fala que é mulher, mas calma aí. O cara só colocou a roupa. Não, mas eu fiz operação. Mas tá, mas o DNA do cara, a célula do cara, forma como diz o Aristóteles, né? Então, assim, aquela famosa coisa do Groucho Marx, né? Afinal de contas, cara pálida, você acredita nos seus olhos, né? Ou naquilo que estão te falando, né? Então, assim, as pessoas acreditam no que falam para não no que enxerga. Então, voltando à sua pergunta, foi essa grande nota de rodapé, né? Assim, quando eu disse também, conversa de outras coisas. Assim, você me lembrou também outra frase do Roger Scruton, né, que ele fala sobre isso. Que é inegável, isso é inegável. Aí você percebe que todo relativista é conservador. Sempre quando você quer defender a sua opinião, você se torna conservador, né? Então, assim, o cara, ele... Aconteceu isso muito na faculdade. Eu tinha amigos relativistas e, assim, o relativismo, ele sempre tem um ponto. Por exemplo, tinha um cara lá que ele acreditava nesse negócio, assim, não existe amor, não existe casamento, tá? Então, assim, o relativismo, vamos dizer assim, de valores relacionados a amor. Mas é o seguinte, ele podia pegar todas as moças, mas uma não podia trair ele. Então quer dizer que relativismo é para os outros. É aquela coisa, relativismo para os outros, não para mim. Exatamente. Então, normalmente o relativista ele é assim. É sempre o relativismo dos outros. Nunca para ele. Nunca, assim. E é uma coisa, o sujeito ele não percebe. Às vezes, por isso que eu falei, ele tem que ser um pouco mais inteligente para ser hipócrita. Porque talvez o hipócrita, ele sabe que ele está agindo assim de maneira, vamos dizer assim, simulada. Uhum. Tudo bem, pode ter relativismo assim. Mas às vezes eu percebo que tem um cara que realmente, assim, colocar na cabeça dele que pensar dessa maneira é certo, só que ele não consegue perceber que quando alguma coisa para ele não existe relativismo. Então é mais uma questão de ingenuidade, né, Lu? É uma questão de Então ingenuidade. que seja isso. Um pouco de ingenuidade também é falta de Estudo, preparo. falta de estudo, falta de leituras, Aristóteles, né? Falta, e assim. Também o momento que a gente está vivendo, né? 20 anos, né, de Nova República, 20 anos desse tipo de ensino, né? Que começou a desandar tudo. Você pega os nossos avós falando que, fazer uma escola pública e na 5ª série ia saber as bases de francês e latim. Eu lhe pergunto, como é que você vai ser relativista nas leis, assim? O que é uma lei relativista? O cara estuprou? Como é que você vai fazer isso? Não tem como. Esse é o X da questão. O cara cometeu um estupro. Das leis, Então, você vê,
Aí a pessoa, por exemplo, você imagina, óbvio que isso é uma suposição, eu nunca quero que isso aconteça com ninguém, mas uma pessoa dessa que é relativista fala assim, ah, não, uma pessoa que comete maldade, ela não tem que ser punida porque foi a sociedade que influenciou ela. E essa pessoa, por exemplo, ela, na hora que ela, sei lá, ela for estuprada, ela vai parar de pensar assim. Óbvio que eu não quero que isso aconteça, mas aí você percebe que, nem tudo é sociedade, nem tudo é relativismo. Como várias pessoas mudaram de ideia, assim, por exemplo, sobre... Isso é muito engraçado na esquerda, Juliana. É que, assim, ela é contra a polícia, mas quer que você tenha armas. Você vê que é um pensamento, assim... Não sei, é muito mais relativismo, é meio burro. Assim. Mas é um negócio mesmo, assim, você vai, cara, você é contra a polícia, mas aí como você vai se defender? Ah, não sei, vou tacar uma pomba. Se todo mundo fosse do bem, santinho, mas a gente sabe que isso é impossível, né? Pra você ver como a esquerda decaiu, porque a esquerda antiga, ela não aceitaria não pegar em armas, né? Os caras iam pegar em armas, ia pra frente, pelo menos disso, né? Os caras pensaram. E tanto é que muitos princípios da própria esquerda não são relativistas. Por mais que tenha seu professor de relativismo, é só você perguntar para ele, você acha que o relativismo é errado? Na hora você sabe qual é a pergunta. Ele não vai falar que é relativo. Né? Então, assim, é um negócio, assim, é um instrumento, um aparato. E, assim, quem for conversar, quem tem amigo relativista, não converse, um monte de assunto. Não tem que entrar nessas questões. Mas aí também não tem então como conversar com essa pessoa, no Então, caso. É difícil mesmo. Mas, assim, é meio estranho, assim, olha. Veja bem. É uma coisa, assim, que você ter alguém, um amigo relativista, você tem que pensar assim, pô, se o cara relativiza tudo, até os valores morais, talvez ele não seja, assim, muito confiante a dar algum tipo de jeito. Você está lá com a sua namorada e o cara não acredita, pra ele tudo é relativo. O cara pode ensinar a sua namorada, né? Exatamente. Exemplos práticos. Você fala assim, pô, já é um pouco estranho você andar com alguém assim, né? Mas assim, a gente é todo tipo de gente, óbvio, né? A gente não é separatista. Mas assim, eu acredito naquele negócio. Existem colegas, né? Existem amigos, existem graus, né? De amizade. Então, assim, porque normalmente o relativismo, o cara só é relativista quando é em política e nesses valores em voga, assim, casamento e tal. Mas quando você está falando de trabalho, por exemplo, não existe isso, né? Não existe. O cara não, tem que trabalhar e acabou. E acabou. Né? Aí ele não é relativo. Ninguém é relativo, né? Mas você tem alguma pergunta aí? Como faz para combater o relativismo moral? Nossa, cara, essa pergunta acho Já que a que... gente entrou na questão de moralidade... Essa pergunta, assim, é uma pergunta que quem responderia, assim, com brilhantismo, com certeza seria o Olavo de Carvalho, Claro. Né? Como combater? Olha, eu não sei o que você pode fazer, assim, em primeira, vamos dizer assim, em curto prazo. Eu não sei o que dá para fazer em curto prazo, a não ser você escrever aqueles artigos, tal, fazer entrevistas como essa, montar vídeos no YouTube explicando o que é errado. Assim, mas isso vamos dizer que ele é um paliativo. Né? Porque, assim, é aquela coisa, né? Você está tentando tirar a água do barco, ele está afundando e você está pegando o balde e jogando no mar, né? O que a gente tem que fazer, eu acredito, é nas bases da situação. Né? Você estudar bastante, tentar, assim, tirar toda essa doutrinação escolar. Inclusive, foi uma última aula que eu dei, C.S. Lewis, a gente abordou isso, é que você tem um professor e ele não mostra para você todos os ângulos.
Se fosse pelo menos assim, ó, tá aqui Marx, tá aqui Frederic Bastiat, escolhe. Tá aqui Mises, escolhe. Ó, tá aqui, sei lá, funk, tá aqui alta cultura. Ensinar o cara. Deixa ele decidir, isso é uma coisa. Só que não é assim que acontece. Então, assim, é uma batalha muito grande. Eu sei que muitas pessoas, a gente está lentamente vencendo, né? Acredito que vai dar certo. Mas, assim, quem quer entrar nesse tipo de, vamos dizer assim, batalha, né? Isso é uma batalha, né? Sim, nessa guerra cultural. Tem que estudar. E, assim, o bom de você estudar sobre relativismo é que é muito fácil você desmontar o relativista, né? Porque é um problema lógico. É só você ver aquele princípio lógico, como mostrou o Roger Scruton, né? Ah, mas ele afirmou, então acabou. Ele negou. Ô Lu, nesse sentido, você tem algum material para indicar para o pessoal de leitura, autores que falem do relativismo? Olha, o que eu posso recomendar, é um assunto que eu me interesso bastante, é a história de como os seres humanos encaravam a verdade durante várias épocas da história. O que você pode ler, por exemplo, as origens do relativismo, que assim, você vai aprender como isso surgiu. Que é legal. Você diz assim para você, então o que eu estou vivendo nasceu naquela época. Você não pode ler todos os livros da Aya Berlin, que falam sobre romantismo. Não tem segredo, você vai lá ler. As raízes do romantismo, olha, tem o nome. As raízes do romantismo. Isaías Berlin. I-S-A-H, né? Berlin com N no final. Berlin com N no final. Que é legal que você... Ele vai passar também uma lista de autores. Tem autores como... O nome daquele... um grande crítico de literatura, inclusive ele é um pastor protestante. E ele tem um livro chamado Código dos Códigos. Não lembro o nome dele agora. Muito interessante também, que ele vai abordar essa questão de como entrou o relativismo na literatura, tá? Mas, assim, é bom a gente ressaltar o seguinte, todos esses livros, eles são livros que você vai aprender as origens, tá? Porque a maneira de combater o relativismo, na verdade, ela é bem simples, né? Como a gente viu agora, é só você ver qual é o princípio lógico. Mas como que eu posso aprender, talvez, essa logicidade? Sem ficar mais esperto. Aí você pega, Roger Scruton, é o mais famoso. Como combater, por exemplo, esse problema da moralidade objetiva? Né? Por exemplo, tem um amigo ateu, tem um cara que não acredita em nada, ele é um relativismo moral. Melhor coisa, vou nem te recomendar um livro. Veja os debates do William Lane Craig, que a gente citou, contra os neo-ateus no YouTube. Tem legendado lá. Todos os debates são legendados. E você também pode comprar um outro livro dele, também é razoável, mas veja os debates. Você vê como ele esmigalha. Ali você pode aprender a como debater com o cara. Lá ele vai te dar argumentos, ele vai te mostrar assim. E você vai ver que é muito fácil. Porque assim, né, o que acontece na nossa cultura é que um cara assim, progressista, né? Que na verdade é um progresso, meu cara, relativista, parece ser um cara assim, muito inteligente. Uau, não sei o quê. Você vê esses caras debatendo com o Lane Craig, você fala, meu Deus, que vergonha. Não acredito que eu considerei ser um cara assim inteligente na minha vida, né? Nossa, ele destrói tudo, ele come assim, café da manhã, paleta os dentes. Pode soletrar o nome dele para o pessoal? William normal, né? Lane, L-A-N de navio, E de escola, Craig, C de casa, R de rato, A de Ana, I de imã e G de gado. Muito bom. Você assiste, o cara, ele é um dos melhores, assim. Ele, inclusive, veio no Brasil. Mas isso é uma outra história. É uma outra história. Não tem a ver com o que a gente está conversando aqui. Mas acho que é isso. Que resposta você daria para uma afirmação que o Nietzsche fez? Que ele diz o seguinte: não existe verdade, apenas interpretações. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Nietzsche, ele é um autor
não vou dizer polêmico, mas tanto quanto confuso em algumas coisas, né? Por causa da doença que ele tinha sífilis, e às vezes ele tinha um momento de lucidez, e às vezes ele ficava doidão. E o que acontece? O Nietzsche é um autor que tem que tomar muito cuidado. Porque a gente não sabe se ele está, no momento que ele escreveu, ele estava ação, ou ele estava muito louco, assim. Então, assim, por exemplo, você pega um trecho, assim, um trecho isolado, com certeza existe, só que eu nunca vi, até como li todos os livros de Nietzsche. Eu não sei qual seria exatamente a resposta certa. Porque você tem que ver se ele estava lúcido ou se ele estava louco. Qual é o problema? Qual que é aquele momento, né? E você pode até... Sempre tem um cara que é especialista nessa hora. Não, porque você não sabe que você está... Mas você pode repetir o termo de novo? Que ele fala mais ou menos assim, que não existe verdade. A verdade não existe, apenas interpretações. Tá, então vamos assim, partir do pressuposto, tá? Que ele esteja totalmente são, um pressuposto, né? Que o contexto dele seria dizer com esse mesmo significado. Não existe verdades, interpretações. Olha, partindo desse pressuposto, é meio estranho, porque sempre quando você interpreta, você vai interpretar sobre algo objetivo, né? Exato. Na realidade. Então, assim, até você ter uma perspectiva diferente de minha sobre uma verdade é uma interpretação. Né? Então, você, por exemplo, ter várias coisas distintas do que eu estou pensando, não tem problema. Porque às vezes elas não entram em choque. Não é? Uhum. Agora, se está entrando em choque, aí existe um problema. Assim, ou está certo ou está errado. Vamos descobrir qual que é a opinião certa e qual que é errada. Eu acho estranho, assim, ele dizer que não existe verdade nem interpretações. Não, ele fala que tudo é interpretação. Apenas as interpretações existem. Né? Ele fala isso. Assim... Tudo é questão de interpretação. Eu deveria... Eu não conheço muito o meu contexto. Uhum. Né? Então, assim, tentar responder essa pergunta, talvez eu caia numa cilada. Mas isso é interessante. Tem aquela coisa que o Olavo fala, né? Não tem muito a ver, mas tem algo com interpretação. Esse negócio de ter opinião própria é coisa de imbecil. Você tem que buscar a opinião verdadeira. A verdade. É verdade, porque até a sua opinião própria sobre você mesmo foi a opinião de outra pessoa. Né? Às vezes você se sente, sei lá, uma pessoa feia, uma pessoa cabisbaixa, não consegue nada, aí você pergunta, não, porque as pessoas me falaram. Então assim, por exemplo, até a nossa fé, enfim, até que você segue, é a opinião lá do sujeito que entendeu aquilo, está interpretando, né? Conforme. Aí você tem que ver qual que é a opinião verdadeira dessas várias. Né? Eu sei que não tem muito a ver com esse negócio que a gente falou, mas já que a gente entrou nesse sentido, então assim, você tem várias opiniões. E ao longo da vida a gente muda. Eu mudei de opinião várias vezes, principalmente nesse caminho do conhecimento, que você está estudando, você muda de opinião. É a coisa mais normal. Você nunca vai começar assim, certo? Que nem vários amigos meus, com esse negócio de Lula, que estavam na Paulista essa semana, choraram quando o Lula foi eleito. Primeira vez. Os caras choraram, tal, etc. E hoje não, são os caras que mais combatem. Então, mudar de opinião não é assim, a Maria vai para as outras, né? Não é isso. Você tem que escolher a opinião certa. Não é? Maria vai com as outras é mais aquele negócio que você está mais sendo influenciado pela opinião dos seus 10 mil amigos contra os seus 2 pais que estão em casa, né? Então, assim, isso é muito importante também no relativismo. Você tem várias opiniões, qual que é a certa, né? Qual que eu não vou quebrar a cara? Qual que é a verdade, no caso? Porque É a verdade. opinião, ela é pessoal, já a verdade, ela é impessoal. Exatamente. Qual que é o cara que está dando uma opinião que realmente seja a mais... Vai de encontro com a verdade. Vai de encontro com a verdade. Exatamente. Exatamente. Né? Então não tenha medo, assim, fui relativista um dia, já fui. Todo mundo aqui já
Outra vez o Fernando Henrique disse, sei lá, uns 20 anos atrás, que todo brasileiro tem um pé na senzala. Hoje em dia, todo mundo já teve um pé na esquerda, assim, né? Então, assim, cara, você nasce, assim, você tá lá no berçário, você tá no então, cara, muda de opinião. Não tem problema, que pessoas nobres mudam de opinião. Gente, eu queria também recomendar aqui para vocês um vídeo muito legal de uma palestra que o Roger Scruton deu, que se chama On Moral Relativism, né? Sobre a moral relativista. Procurem no YouTube, que esse vídeo é muito, muito, muito interessante, tá? Para vocês tirarem mais dúvidas sobre o relativismo. Ele fala muita coisa legal nesse vídeo, tá? On Moral Relativism, sobre a moral relativista. Exatamente. Isso é uma coisa tão profunda que, por exemplo, eu posso até ter falado alguma coisa errada aqui no meio da entrevista, mas não tem problema. Eu falei, pô, realmente, né, eu vacilei, talvez não li aquilo, né, porque a gente vive no Brasil e muito livro demora para chegar. Então, às vezes, você realmente pode dar uma opinião errada, mas, cara, não tem problema, assim, pô, vamos consertar, né? Aquela coisa, meu, cara, se eu tiver uns 60 anos, é mais complicado errar, né? Agora, não tem tanto problema. A gente aprende. Exatamente. O próprio Olavo, ele era comunista, né? Ele deixou de ser comunista com quantos anos? Depois dos 20 só, não foi? Por aí, ficou um bom tempo. Ele conheceu o José Dirceu, o Genuíno. E se eu não me engano, ele disse Eu que acho, né? o primeiro livro que ele escreveu foi aos 40 anos de idade, se eu não me 40 anos. engano. Então, assim, cada um tem o seu próprio tempo, o seu próprio processo. E eu acho que se o Olavo não fosse comunista, na juventude, ele não seria essa pessoa que ele é hoje. Porque eu acho que todos os aprendizados que ele teve é exatamente o que traz essa profundidade que ele traz para a gente. Essa experiência de vida que ele tanto traz de uma forma muito transparente. A gente vê que o Olavo é uma pessoa muito autêntica. É que tudo uma questão de, eu acho que o Lewis fala, honestidade. Né? Ele até fala assim, ele até arrisca dizer que Deus está muito próximo das pessoas honestas do que das pessoas que vão apenas dizer. Porque às vezes o cara é relativista, só que ele está honestamente naquilo porque ele foi. Mas se ele é honesto e ele está procurando a verdade, o cara ele vai encontrar. Porque ele não vai se conformar com aquilo que falaram para ele. Né? Ele vai buscar. O cara não vai. O importante é ser honesto. Pô, realmente, uma opinião assim, mudei a opinião. Nossa, nem se compara, né? Eu lembro. Ixi. E eu não lembro mais de política nada, eu lembro das minhas opiniões, assim. Mas que nunca mudou, né? Todo determinados assuntos, eu também. Então, meu, vem para o nosso lado. O outro fazendo propaganda aqui. Não, porque é verdade. Só para finalizar, os relativistas eles são intolerantes. Os que mais pregam tolerância são justamente os mais intolerantes. Sim, que é uma coisa extremamente engraçada, irônica, uma ironia diabólica. O cara é relativista e se você discordar dele, ele briga com você, ele para de falar contigo. Mas calma, você não é relativista? Como você pode discordar comigo? Não é possível. Né? Mas é isso. Nós somos muito mais tolerantes. Obrigada. Vou agradecer aqui ao querido professor Luciano, ao Mar, que está aqui. E, gente, muito obrigada pela audiência, pelos comentários, que depois eu vou estar dando uma olhada. Lu, você quer fazer algum agradecimento especial? Não, só quero agradecer a Juliana, ao Matheus, ao Leandro, técnico e famoso, aliás. Leandro, querido Mohallen. Você está falando de uma pessoa aqui, né? Também, sei que nem isso aqui no momento, mas muitas coisas que eu sei também aprendi por causa do Olavo, Rodrigo Gurgel. Quem mais? Tem pessoas que eu vou agradecer, mas assim, Roger Scruton, mas já Lewis que morreu, Aristóteles, né? Agradeci vocês lá, hein, cara? Né? Mas é isso aí, obrigado pela audiência. E agradeço pela sua amizade, né? Porque, acima de tudo, você é nosso amigo. Me sinto lisonjeada pelo comando. Agradeço. Gente, é isso então. Muito obrigada pela presença de vocês. Um ótimo domingo e até a próxima. Beijos. Beijos.